Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Você, mais uma vez, tem este convite para participar do nosso estudo, onde nós estamos nos debruçando sobre todo o texto bíblico, sobre toda a Bíblia. Estamos seguindo a sequência cronológica, o máximo possível. Estudamos ontem o 20º livro, o livro de Joel, e hoje vamos ao 21º livro, livro de Jonas, dia 1º de julho. Introdução ao livro de Jonas. O livro de Jonas é uma pequena obra-prima. É uma excelente narrativa com um enredo cheio de surpresas, que já foi projeto de estudo, de livros, de teses e de muita pesquisa. O tema ou os temas principais são justiça e misericórdia. O propósito deste livro é demonstrar que o cuidado e o interesse de Deus se estendem a todo o mundo. A autoria do livro de Jonas é desconhecida. Os destinatários, inicialmente, da mensagem que Jonas tem são os ninivitas, os habitantes da cidade de Nínive, capital da Síria, que sempre foi inimiga dos israelitas. Inclusive os assírios vão conquistar o Reino do Norte. E também os israelitas. Depois nós vamos entender de que maneira isso vai ocorrer. Por que os destinatários do livro de Jonas também são os israelitas? A data é do século 8 a.C., quando Jeroboão II era o rei de Israel. Lembrando que Jeroboão II não era um bom rei. O esboço do livro de Jonas, capítulo 1, nós teremos o chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. No capítulo 2, a oração de Jonas. O capítulo 3, Jonas prega em Nínive. E depois o arrependimento dos ninivitas. E o capítulo 4, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que você pode assistir, basta você colocar o nome do livro e escrever The Bible Project, e vai aparecer aí no YouTube, e é sempre uma grande oportunidade para entendermos melhor os livros bíblicos. Então, sem mais delongas, nessa rápida e breve introdução, nós já vamos partindo para os capítulos do livro de Jonas, iniciando pelo capítulo 1, com o chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é que isso que você fez?
Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esta é a narrativa do capítulo 1 do livro de Jonas. Temos aqui um comentário do Manual da Sociedade Bíblica dizendo: chamado por Deus para ir a Nínive e denunciar a iniquidade do povo, Jonas zarpou na direção contrária. E Jonas 4:2 diz por quê. Não é que ele estava com medo, mas ele conhecia Deus muito bem. Se os ninivitas se arrependessem e mudassem sua conduta, Deus os perdoaria. E Jonas queria que esta cruel nação inimiga fosse destruída, por isso desobedeceu. Ao tentarem salvar a vida dele, os marinheiros pagãos se revelaram mais bondosos que o homem de Deus. A contradição, a contrariedade parece que é o alicerce deste livro. Nós vemos um homem de Deus que foge de Deus. Nós vemos um homem de Deus que não quer se arrepender. Nós vemos homens que não são de Deus, que se arrependem e que não fogem de Deus e que procuram fazer o que é correto. Jonas prefere a morte do que ir a Nínive, porque ele sabe que se ele fosse a Nínive o povo poderia se arrepender e ele não queria que o povo se arrependesse. Percebam o quão grave é a situação de Jonas. Percebam como nós também podemos nos encontrar em maus lençóis se seguirmos pelo exemplo de Jonas. O capítulo 2 nos traz a oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então, este homem contraditório, chamado Jonas, vai orar a Deus da barriga de um peixe. E o resultado será um salmo. Este salmo comovente registra o clamor de Jonas no ventre do peixe, diz aqui o comentário do manual da SBB. De forma bem plástica, ele descreve como escapou da morte por afogamento, um destino do qual Deus o salvou. Apesar do aperto, ele caiu em si e lembrou-se daquele a quem deveria ser fiel. E Deus respondeu, trazendo-o de volta ao mundo de luz e de ar. Ele teria a chance de recomeçar. É curioso que
para muitos, Jonas não se arrependeu, nem na barriga do peixe. E a sequência do livro de Jonas vai nos indicar se ele se arrependeu ou não. O fato é que ele observou, Deus o fez observar quem ele era e quem Deus era. Jonas foi colocado no seu lugar. E então, ele revelou humildade. Ele reconheceu que era Deus quem poderia tirá-lo daquela situação. E nós, muitas vezes, também temos a mesma situação. Muitas vezes nos orgulhamos, somos arrogantes e soberbos, até que uma doença nos acomete, até que uma demissão nos acomete, até que alguém que nós estimamos muito, parte por algum motivo, ou porque a morte o levou, e nós percebemos quem realmente somos e como somos dependentes de Deus e clamamos a Ele. Capítulo 3 de Jonas. Jonas prega em Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E qual é o resultado da pregação de Jonas? O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Portanto, os ninivitas vão se arrepender e Deus não vai castigá-los. Desta vez, quando o chamado de Deus foi renovado, diz aqui o comentário do manual da SBB, Jonas logo obedeceu e foi a Nínive. E a sua mensagem produziu um efeito notável. A cidade inteira, do maior ao menor, se arrependeu e Deus os poupou. Você imagina você, querido cristão, querida cristã, se você testemunhasse uma cidade inteira se arrependesse. Qual seria a sua reação? Você se alegraria ou você se entristeceria? Você ficaria com raiva porque queria que eles fossem castigados ou você faria uma festa? Vamos ver a reação de Jonas. Capítulo 4. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu,
Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus questiona Jonas então: será que ele não deveria ter misericórdia da cidade de Nínive, se ele teve misericórdia de uma simples planta? E assim nós temos no comentário, no manual da SBB, uma dura lição para Jonas. Jonas queria que Deus limitasse o seu amor e a sua misericórdia a Israel e deixasse os pagãos entregues à sua sorte. Em vez de alegrar-se que sua mensagem provocou uma reação tão fantástica, ele ficou furioso. E não foi só porque não queria fazer o papel de bobo. Não havia compaixão pelo povo de Nínive no coração de Jonas. E assim Deus se valeu de uma planta, um pé de mamona, para ensinar-lhe uma importante lição. Existe aqui um sutil jogo de palavras. Ter pena pode também ter o significado de ficar triste por perder algo. Jonas ficou triste por perder a planta, assim como Deus ficaria triste por perder Nínive. Mas os sentimentos de Deus, ao contrário dos de Jonas, brotavam de uma profunda compaixão. E assim nós percebemos como este rápido livro, que nós lemos aí em 15 minutos, ele nos traz uma importante lição, de que nós não devemos ser como Jonas, mas que muitas vezes podemos ser como ele. Jonas não tinha vergonha, ele não tinha medo de ser morto pelos ninivitas, ele não pegou um navio na direção contrária a Nínive, porque ele tinha receio que não seria ouvido, mas porque ele conhecia Deus, sabia que Deus era misericordioso e sabia que os ninivitas poderiam ser perdoados e salvos. Quanto egoísmo de Jonas, quanta raiva. E o que a raiva traz a não ser amargura, dissolução, discórdia. E assim, retomando os ensinamentos deste curto e brilhante livro, percebemos 3 lições importantes. A primeira delas: não é possível fugir de Deus. Se Jonas sabia que Deus, o Deus que ele acreditava, era o Senhor dos céus e da terra, o que ele foi fazer em um navio? Ele não sabia que se Deus havia chamado ele para pregar em Nínive, não haveria como ele fugir, não haveria como ele pegar um navio e ir para outro lado. Jonas não pode fugir de Deus. Você, eu e todos também não podemos. Deus é aquele que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares. E não, Ele não está simplesmente em todos os lugares e sabe de todas as coisas para nos punir, nos castigar, mas porque Ele cuida de todos nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida dos brasileiros, Ele cuida dos israelenses, Ele cuida dos palestinos, Ele cuida dos africanos, dos americanos, dos alemães, dos australianos, dos argentinos, Ele cuida dos iraquianos, dos iranianos. Deus cuida de todos. Ah, pastor, mas vários povos aí que você citou não são cristãos, então Deus cuida deles também? Olhem só o que nós acabamos de ler no livro de Jonas. Vocês realmente acham que Deus quer a destruição das nações? Um segundo ensinamento é que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Precisamos entender isso. Na nossa vida, por tantas e tantas vezes é tão difícil compreender a vontade de Deus. E muitas vezes nós não vamos compreender racionalmente. Mas o que nos importa é confiar que a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Terceiro e último ensinamento: Deus ama nossos inimigos e tolera o Jonas
que habita em nós. Não se engane. Há pessoas que você não gosta. Há pessoas que eu não gosto. Há etnias, há grupos, há ideologias que nós não compactuamos. Mas Deus ama a todos, também essas pessoas. E nós precisamos tomar muito cuidado com o Jonas que habita em nós, que não quer o arrependimento, que quer o castigo. Aquele tipo de pessoa que fala, bem feito. Nós muitas vezes pensamos, bem feito. Ah, você matou, você roubou, você fez tal coisa, então você merece o castigo, a morte e tudo o que há de pior. De certo modo, nós não estamos tão errados quando achamos que o outro merece castigo, mas nós achamos que nós merecemos castigo. E nós merecemos. Jonas é um homem de Deus que faz tudo errado para nos mostrar quem Deus realmente é. Misericordioso, amoroso, perdoador. Assim como Deus perdoou os ninivitas, Deus poderia perdoar Jonas. Quem sabe Jonas se arrependeu e não teve um fim tão trágico quanto, pelo menos na sua história, não nos parece muito salutar pensar que Jonas teve um fim muito auspicioso em seu livro, mas quem sabe ele tinha tempo de se arrepender, ele não morreu no final do seu livro. Eu espero que esta história tenha sido marcante para você, assim como foi para mim, e amanhã retornaremos com o início de um profeta maior. Vimos a introdução ao livro dos profetas, já vimos 2 profetas menores, Joel e Jonas, e agora vamos ver o nosso primeiro profeta maior, e esse então vai durar mais tempo de estudo. Vamos iniciar amanhã, dia 2 de julho, e vamos com o estudo de Isaías até o dia 18 de julho. Portanto, temos aí 17 dias, mais da metade do mês de julho, com o estudo do livro de Isaías. Que Deus possa continuar abençoando você, continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Muito obrigado por assistir. Até o nosso próximo vídeo.